Bom, pessoal, vamos conversar agora um pouco sobre mediadores químicos da inflamação. A gente vai dar atenção principalmente aos mediadores químicos da inflamação aguda, mas a gente já vai mencionar alguns que atuam nas diferentes formas de evolução do processo de inflamação aguda, inclusive na inflamação crônica. Os mediadores químicos são numerosas substâncias que, para fins didáticos, podem ser agrupados de diferentes maneiras. Uma das maneiras é quanto ao seu mecanismo de ação. E aí são agrupados quanto à sua função, né? Então, se são vasoativos ou se são quimiotáticos. A gente vai olhar eles quanto à origem deles. Tá? Então, a gente vai trabalhar eles quanto à sua origem. A gente vai falar daqueles que são derivados de proteínas plasmáticas e os que são derivados de células. Na verdade, são os mesmos mediadores, só que são sistematizados ou agrupados de maneiras diferentes. Eu acho mais interessante essa, porque a gente acho que consegue ter uma visão mais completa dos processos que eles induzem. Tá? Então, vamos começar falando dos mediadores derivados de proteínas plasmáticas. São eles o sistema de coagulação e fibrinólise, sistema de complemento e os sistemas das cininas. Vale lembrar que todos esses sistemas têm em comum o fato de serem ativados em mecanismo de cascata. Tá? Só lembrando, ativação em cascata é aquela ativação que ocorre quando se tem algum estímulo e ocorre a clivagem, geralmente, ou a modificação da conformação de alguma proteína, resultando numa proteína ativa para aquele processo e alguma outra proteína que pode ser eliminada ou pode ter um papel em alguma outra resposta. Aí, ativada a primeira proteína, essa ativa a segunda e a segunda ativa a terceira sucessivamente, tá? E assim, claro, vai indo até se completar todo o mecanismo, tá? Então, a gente lembra que um dos sistemas mais importantes e que a gente sabe que funciona exatamente dessa maneira é o sistema de coagulação e fibrinólise. Sim, coagulação, os sistemas de coagulação e fibrinólise, os produtos que vão sendo formados nos processos de coagulação e fibrinólise podem funcionar como mediadores químicos da inflamação. Então, a gente tem, mesmo se a gente olhar lá pelo jeito antigo de se olhar a coagulação, né, a gente já vai ver aqui, ó, fator de Hagman ativando pré-calicreína, que vai ativar a calicreína, que vai depois dar origem fazer ativação dos sistemas de cininas, tá? Das diferentes cininas, e a ativação de diferentes elementos vai acontecer em vários momentos do processo de coagulação e também do de fibrinólise. Olhando de outra forma, né, o jeito mais moderno da gente olhar a coagulação, então a gente já vê aqui, ó, os fatores teciduais, tá? E é a partir dos fatores teciduais que a gente vai ter essa produção ou essa ativação, né, de mediadores químicos da inflamação. Como a gente vê aqui, ó, que tanto ativação dos fatores intrínsecos ou dos fatores teciduais, a gente vai ter como resultado a trombina, a trombina por si só já é mediador, né, aumentando a adesão de leucócitos e estimulando a proliferação de fibroblastos, ou seja, atuando tanto na fase celular como lá na fase reparativa já. O fibrinogênio, produtos da ativação do fibrinogênio, são ativadores dos fibrinopeptídeos, né, que aumentam a permeabilidade vascular e são quimiotáticos. Tá? Então, é bacana a gente ver como esses processos interagem. Então, o sistema de coagulação e também o sistema de fibrinólise são grandemente pró-inflamatórios ou moduladores da inflamação. Então, eles podem ter atividade tanto pró-inflamatória como anti-inflamatória, tá? Coincidindo, não, né? Acontecendo que geralmente os fatores de coagulação têm um efeito mais importante como pró-inflamatórios e os fibrinolíticos têm um efeito mais importante como anti-inflamatórios. Outro sistema muito importante como
como mediador químico da inflamação é o sistema complemento, especialmente a partir das suas anafilotoxinas. Quando a gente fala do complemento, a gente lembra, né, que ele é ativado por diferentes vias, a via clássica, que são os complexos imunes, a via alternativa, que na verdade é a mais corriqueira, que são as superfícies de patógenos, e a via da lectina, principalmente com carboidratos, e MASP1 e MASP2. Bom, independente da forma de ativação, o resultado disso vai ser a produção do complexo de ataque à membrana, que é esse agregado de diferentes proteínas que tem por função formar um canal que se insere na membrana na membrana celular, na membrana plasmática, promovendo ou permitindo a lise da célula. Então a gente vê aqui, ó, essa estrutura proteica grande inserida na membrana plasmática, então vista lateral numa microciclo eletrônica de transmissão e a superfície dela, e aqui a gente vê a mesma coisa, que são múltiplos desses canais formados, levando ao desequilíbrio, né, a perda da regulação da membrana plasmática e morte da célula por lise. Vale a gente lembrar, isso é o clássico, né, o objetivo principal, formação de complexo de ataque à membrana. Mas a gente deve lembrar que durante o processo de ativação, tá, seja pela via alternativa, pela via das lectinas ou pela via clássica, a gente vai ter já no início essa ativação do C3 em C3b e resulta o C3A. O C3A, que é a sobra desse processo de ativação, ele é um importante mediador químico da inflamação aguda. Tá? E da mesma forma que a partir da ativação do C3b, a gente vai ter a ativação do C5, tá? O C5 vai dar origem ao C5b, tá? Que por sua vez vai agregar ou vai chamar, né? Vai atrair as demais proteínas, formando o complexo de ataque à membrana. Mas o C5, ou a partir da clivagem do C5, da qual resulta o C5b, também resulta o C5a. E o C5a é o mediador químico da inflamação. Então, o que a gente tem é aqui, ó, o C3a e o C5a são mediadores químicos, o C3a principalmente fazendo aumento da permeabilidade, o C5a como substância vasoativa e também como quimiotático, tá? Eles são tão importantes que eles são chamados de anafilotoxinas, tá? Porque quando eles são liberados em grande quantidade, especialmente de forma sistêmica, né, por diferentes estímulos, eles podem levar ao choque anafilático, tá? Além disso, funcionam também como opsoninas. Bom, ainda conversando falando dessas substâncias cuja formação se dá a partir de proteínas plasmáticas ativadas em sistema de cascata, a gente tem as sininas, tá? Como a gente já viu, né, o fator de Hagman ativado, o 12A, faz a conversão da pré-calicreína em calicreína. A calicreína por si só já é quimiotáxica para neutrófilos, e essa substância faz de fato a ativação do cininogênio que vai formar sininas. Tá? E as sininas são vasodilatadoras, atuam no aumento da permeabilidade vascular e são muito importantes na produção de dor e prurito. Tá? Então, aqui a gente tem também, a partir de proteínas plasmáticas ativadas, a produção de potentes mediadores químicos da inflamação. Mesmo olhar, só mostrando que aqui, ó, a gente tem ativação de sinina, ok, com formação de bradcinina, né, que é uma das sininas, mas também tem a relação entre, bom, tudo isso a partir da coagulação, e aqui também a partir da coagulação, a plasmina, que é um ativador de complemento. Então, interação entre os dois sistemas de cascata. Tá? E, claro, então, ambos, né, com seus produtos, levando a ativação ou produzindo fatores pró-inflamatórios. Vamos conversar agora um pouquinho sobre os mediadores químicos derivados de células. A gente vai falar primeiro dos pré-formados e depois aqueles que são sintetizados a partir do momento em que as células são devidamente estimuladas. Dentre os pré-formados, a gente tem a histamina, serotonina, neuropeptídeos e enzimas lisossomais. A gente vai falar principalmente da histamina e da serotonina, tá? A histamina ela é produzida
principalmente pelos mastócitos, enquanto que a serotonina é produzida principalmente por plaquetas, tá? Então, a histamina produzida por mastócitos, basófilos também por plaquetas, mas principalmente por mastócitos. Ela é bastante importante, ela tem uma ação potente e ela é liberada, tá? Por diferentes condições, às vezes muito banais e muito corriqueiras, fazem esses caras muito mal-humorados liberarem a histamina. Então, desde agressão física, qualquer produto que faça uma ligação cruzada com IgE, anaflotoxinas, diferentes proteínas liberadoras de histamina, concentrações, variações em concentração de ATP, substância P, que é um neuropeptídeo, tá? Citocinas, todos eles conseguem fazer os mastócitos, que são muito sensíveis a esses estímulos, liberarem os seus grânulos, tá? Então, aqui a aula de cuidado ou tentando fazer os mastócitos se aquietarem, mas eles não se aquietam. Eles são realmente, têm uma capacidade muito, uma capacidade de reação a estímulos muito banais, tá? Para a liberação de histamina, certo? Bom, e a histamina, por sua vez, então, ela vai atuar principalmente como vasodilatador, né, ou atuando sobre, como mediador vasoativo, tá? Além de promover reflexos neurais, e daí nessa lógica, estimulador e prurido, taquicardia e ainda quimiotaxia para eosinófilos. É legal a gente lembrar que diferentes tecidos têm diferentes receptores para histamina, tá? E concentrações diferentes também de receptores para histamina. Então, a resposta dos diferentes tecidos à presença de histamina pode variar um pouco. Bom, a serotonina, a gente já viu que ela é liberada principalmente pelas plaquetas, tá? Mas também células neuroendócrinas em mamíferos e mastócitos em roedores, tá? A função primária dela é de ser neurotransmissor no trato digestório, mas num contexto de inflamação, ela faz vasoconstrição, tá? Então, importante o papel dela ali na fase inicial do processo inflamatório. Bom, vale a gente olhar um pouquinho sobre o papel das plaquetas, né? As plaquetas, quando elas são ativadas, seja por agregação entre elas, né? O platelet party, ou quando elas entram em contato com colágeno, ou seja, teve um dano endotelial e as plaquetas encontram o colágeno subendotelial, ou na presença de trombina, ou ADP liberado por células lesadas, ou então imunocomplexos e anaflotoxinas, ó, lembra do complemento já ativado, elas vão liberar histamina e serotonina. Então, as plaquetas também liberam histamina. Tá? Bom, passamos a falar então agora dos mediadores químicos sintetizados. Aí a gente vai começar a nossa conversa falando dos metabólitos do ácido araquidônico. Tá? A gente sabe que o ácido araquidônico, a produção dele é estimulada a partir de fosfolipídios de membrana, que sob a ação da fosfolipase A, especialmente fosfolipase A2, produz, então, determina a produção do ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico pode seguir duas rotas metabólicas, o ciclo da ciclooxigenase ou da lipoxigenase, resultando principalmente prostaglandinas e tromboxanos e, por outro lado, leucotrienos, tá? Então, conversando um pouquinho agora sobre o ciclo da ciclooxigenase, então, fosfolipídios a partir da membrana celular, sob a ação de fosfolipases, produzem o ácido araquidônico, isso tudo intracelular, tá? E lá ocorre, então, o ciclo da ciclooxigenase com produção de prostaglandinas, tá? As prostaglandinas vão ter diferentes funções, a maioria delas de caráter vasoativo, eventualmente alguma quimiotática, tá? E, além disso, também a partir do ciclo da ciclooxigenase, que a gente tem a produção dos tromboxanos, que também vão ter ação
vasoativa, né, promovendo vasoconstrição, fase inicial, ou então promovem agregação plaquetária. Vale a gente lembrar que é especialmente no ciclo ou nessa fase do ciclo dependente do ciclo que transcorre da ciclooxigenase, que existe formação dos COX, né, COX-1 e COX-2 principalmente, e eles são inativados pelos anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Enquanto que os glicorticoides inibem ou diminuem, tá, a ação da fosfolipase, que faz a conversão, né, dos fosfolipídios em ácido araquidônico. Mas, dando um pouco de atenção para o COX-1 e para o COX-2, tá? A gente vê, então, que são eles que dão origem às prostaglandinas e aos tromboxanos, tá? Parece que os glicorticoides também têm um efeito indireto sobre o COX-2, e além disso, a gente deve lembrar da existência do COX-3. O COX-3, ele é uma variante do COX-1 e é um tipo de COX que cruza a barreira hematoencefálica. Então, vai ter um papel importante nas lesões inflamatórias no sistema nervoso, tá? Como a gente viu, seja COX-1, 2 ou 3, o resultado vai ser produção das prostaglandinas e tromboxanos, sendo que as prostaglandinas vão ter função principalmente função pró-inflamatória e especialmente de caráter vasoativo, tá? Algumas leiturinhas. Lembrar também que nos diferentes tecidos são produzidas diferentes concentrações e diferentes tipos de prostaglandinas, tá? Então, às vezes, para a gente explicar um processo inflamatório mais ou menos intenso num determinado tecido, a gente deve lembrar da capacidade produtora de prostaglandinas que tem as células daquele tecido em especial, tá? Então, aqui só citando, por exemplo, PG, prostaglandina D2 é produzida principalmente por mastócitos, PGE2 por células epiteliais, fibroblastos, células de músculo liso, tá? A PGF2A faz contração de músculo bronquial, então provavelmente mais produzida no pulmão, tá? Prostaciclina, que é a prostaglandina I2, ela é produzida principalmente por células endoteliais, tromboxano, produzido por plaquetas. E assim, a importância de vocês irem procurar nos órgãos e tecidos que vocês estão estudando, né, para os seus diferentes projetos, quais são as capacidades desses tecidos. Eu acho que esse é o grande recado que eu quero deixar aqui, né? Vá buscar, vá conhecer o tecido com o qual tu está lidando. Aqui, aquele resgate, né? Relembrando que os anti-inflamatórios não esteroidais bloqueiam principalmente os COX 1 e 2, enquanto que os corticoides vão antes, né? Eles tendem, a ideia é eles inibirem a fosfolipase A2 e tentar evitar a formação do ácido araquidônico mesmo, enquanto que os ANs atuam principalmente no ciclo da ciclooxigenase, mas também alguma coisa alguns deles, principalmente a nimesulida, no da lipoxigenase. Vamos falar um pouquinho do ciclo da lipoxigenase. Ele resulta principalmente na produção dos leucotrienos, mas também das lipotoxinas. E também, já lá no início desse ciclo, tem a formação do 5-ET, que é, eu não consigo falar todo esse nome aqui, é imenso, mas que é uma substância quimiotáxica. Então, vamos falar um pouquinho sobre os leucotrienos. São produzidos por diferentes células, existem vários tipos de leucotrienos e eles determinam principalmente broncoespasmo. E geralmente quem produz broncoespasmo tem efeito vasoativo, né? Então além disso vai fazer, além do broncoespasmo, vai fazer vasoconstrição e aumento da permeabilidade vascular. O que é bacana a gente ver é que eles são mais potentes que a histamina, mas eles são produzidos num momento posterior. Lembra, a histamina é pré-formada, tá? Enquanto que os leucotrienos são daqueles sintetizados. A gente precisa ter um estímulo de agressão para produção do ácido araquidônico, né? E para que transcorram os ciclos, tá? Então, a histamina é imediata,
ela está pré-formada em diferentes células, principalmente nos mastócitos, enquanto que os leucotrienos é necessário um tempo para que eles sejam produzidos. Tá? Então, além de eles serem, é legal ver que além de eles serem quimiotáticos, além de eles serem vasoativos, eles também são quimiotácticos. Então, inflamação completa, tá? Por outro lado, já mais lá num fim de ciclo, a gente tem a produção das lipoxinas, tá? Elas são produzidas principalmente por plaquetas, mas somente por plaquetas que tiverem uma interação muito próxima ou muito íntima de leucócitos. É necessário que esse ciclo se inicie nos leucócitos e se complete nas plaquetas para que haja então a produção das lipoxinas. E as lipoxinas têm efeito anti-inflamatório. Então é um olhar bem legal a gente entender que a gente está a partir desse mesmo ciclo, né, dependendo do tipo de estímulo celular que se tem, a gente tem elementos pró-inflamatórios, mas também a gente vai, com o andar do processo, modulando a inflamação e vai tendo eventos anti-inflamatórios. Tá? Então, as lipoxinas têm papel essencialmente anti-inflamatório, mas elas mesmas ainda guardam alguns estímulos pró-inflamatórios, principalmente quimiotaxia e adesão celular e estímulo à fagocitose, tá? Então, elas têm um papel, dá para chamar quase que eclético, mas principalmente, tá? Papel anti-inflamatório. Bom, outras substâncias outras substâncias sintetizadas nas células, ou dentre elas, a gente destaca os ROS, ou EROS, se quiser em português, tá? E sobre eles, alguns autores nem classificam eles assim, ó, no grupo principal dos mediadores químicos da inflamação, porque eles não são essencialmente, a função primordial deles não é exatamente vasodilatação ou quimiotaxia. Tá? Eles atuam nisso, mas o papel principal deles é destruição microbiana. Então, alguns autores nem classificam eles não mencionam, não dão tanta atenção para eles dentro dos grupos dos mediadores químicos. Mas eu acho que vale a pena a gente dar uma conversada sobre eles, tá? Então, lembrar que existem várias vias de produção. Uma delas é do NAD-PH, que vai se converter em peróxido de hidrogênio, tá? Água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Aqui está a reação, tá? Isso acontece, olha só, gente, ali já nos primórdios da fagocitose, ainda quando a gente está tendo a apreensão do agente. Então, a gente já tem o início do burst respiratório, ou um momento de burst respiratório, né, de explosão respiratória, produzindo se tendo um produto aqui que é agressor e que consegue fazer destruição microbiana. Tá? A partir do peróxido de hidrogênio e por ação de metaloproteinases, esse peróxido de hidrogênio pode ser convertido em hipoclorito. O hipoclorito, sim, tá? O hipoclorito, sim, é um mecanismo bactericida muito importante. E a gente vê isso acontecendo aqui dentro da célula, tá? Então, produção de hipoclorito que vai atuar na destruição de membranas celulares. E ainda, tá, a partir do superóxido de hidrogênio, tá, o superóxido de hidrogênio pode reagir com óxido nítrico, que também é produzido nas células, e vai produzir esse peróxido nitrito, que também é um importante elemento para destruir, um produto importante para destruir produtos microbianos ou elementos, produtos, agentes fagocitados, tá? Bom, o efeito, então, principalmente destruição de micro-organismos fagocitados e também de células necróticas, tá? Então, a gente pensa lá nas hiperopoleses, nas destruições de células apoptóticas ou alguns outros mecanismos de morte celular. Amplificação de cascatas de mediadores químicos, olha que bacana, tá? Então, por isso, eu não podia deixar de falar deles. Então, os ROS, eles também amplificam, eles atuam modulando e amplificando as cascatas dos mediadores químicos, a gente já viu, né? Coagulação,
complemento, cininas, e eles podem levar a lesões celulares, né? Então a presença deles pode levar a lesão celular, isso é bem importante. Lesão especialmente endotelial, então aquela lógica do fogo amigo, né? Ou respostas bystander, e lesão de outros tipos de células. Então é importante a gente se ater para isso. Aqui, em diferentes situações onde eles são produzidos, e chama a atenção, né, onde ocorre um aumento da produção deles ou uma diminuição da sua inativação, e chama a atenção que dentro de todos esses processos tem a inflamação crônica, tá? Então, eles aparecem como indutores de inflamação, mas eles também são, a produção deles é induzida pela própria inflamação. Então, a gente tem aqueles sistemas de manutenção, né, ou de reação que se autossustenta, né? Que a gente já falou que o processo inflamatório tem essa característica. Na mesma lógica dos ROS, a gente tem o óxido nítrico, tá? Ele é um gás solúvel, a ação dele é de curta duração e ele é sintetizado por diferentes tipos de células, tá? Basicamente, a gente identifica 3 tipos de produtos de óxido nítrico, tá? Os ENOS, que é o produzido em células endoteliais, e são responsáveis pela manutenção do tônus, os NNOS, que são produzidos por células do tecido nervoso, tá? Especialmente dentre eles neurônios também, que são neurotransmissores, mas esses 2 tipos de óxido nítrico, eles são constitutivos, eles pertencem à célula, fazem parte das funções normais da célula, tá? Eles são expressos em baixos níveis. Bom, aqui mais nos interessa o papel do óxido nítrico indutível ou induzível, tá? Porque ele realmente que é produzido diante da agressão celular e é ele responsável pela morte microbiana. Então aqui a gente dá uma volta e lembra que a gente falou sobre o óxido nítrico que reagia com o superóxido de oxigênio, né? Quando a gente falava da reação ou do papel dos ROS, tá? Então a gente tem o óxido nítrico reagindo com uma espécie reativa de oxigênio e especialmente com o superóxido de oxigênio, né? E produzindo então o peróxido nitrito, que é um potente indutor de morte microbiana. Tá? Então, de novo, percebe a interação dos diferentes produtos ou dos diferentes elementos, né, se completando para potencializar ou para modular um processo inflamatório. Aqui, então, o resultado de tudo isso, né, os ENOs, né, os endoteliais, mantendo a homeostase, de certa forma, enquanto que os INOs trabalhando no burst respiratório, buscando então a destruição ou morte microbiana, uma vez que eles são jogados lá dentro dos fagolisossomos, lembra? E fazendo então a destruição microbiana. Bom, um outro imenso grupo de mediadores químicos são as citocinas, tá? Então, são proteínas produzidas por células ativadas, show de bola, praticamente todas as células. Eu destaquei aqui macrófagos, linfócitos, mas principalmente células dendríticas, já para fazer uma menção ao fato de que elas vão ser extremamente importantes na inflamação crônica. Tá? Elas modulam a função de outros tipos celulares, na inflamação aguda e crônica. O que eu acho muito legal o jeito que eu gosto de ler as citocinas é entendendo que elas são substâncias que fazem a conversa entre células. Elas são liberadas por um tipo celular que vão atuar sobre outros tipos celulares, buscando uma ativação ou daquelas células, ou que as células exerçam alguma função, liberem outros produtos, ou às vezes atuam sobre a própria célula também. Tá? Isso também é possível. Então, dentre as coisas, elas podem, as citocinas trabalham para hematopoiese, trabalham para imunidade específica, e elas atuam, especialmente os principais receptores para elas, que fazem sinalização intracelular, é o sistema JAK-STAT, né, de sinalizador, de receptor
celular e sinalizador intracelular. Tá? Se vocês tiverem interesse, podem dar uma olhada nisso. Dentre as citocinas, as principais são o TNF, as interleucinas, interferon, quimiocinas e neurocininas. O TNF, tá? Ele tem tanto papéis, ele exerce diferentes papéis, tanto ali nas células endoteliais, tá? Atuando sobre leucócitos para que eles mudem o perfil de liberação de citocinas deles, mas também o TNF tem efeitos sistêmicos, induzindo febre, tá? Alterações em sono, apetite. Eles atuam na produção de proteínas, estimulando a produção de proteínas da fase aguda, ou tem efeitos hemodinâmicos também. Tá? Então, o TNF ele exerce uma variedade, são diferentes tipos de TNF, e eles exercem uma grande quantidade, uma diversidade de efeitos. E a produção deles é induzida por produtos bacterianos, complexos imunes, toxinas, por qualquer coisa também, né? E eles são produzidos principalmente por macrófagos ativados. Tá? Então, esses produtos todos ativam macrófagos que liberam TNF e interleucina 1, né? Já adiantando a interleucina. Então, tanto o TNF como interleucinas A1 e A6 tá? Tem papel na inflamação, papel local na inflamação, né? São vasoativos e quimiotáticos. Eles atuam ou têm efeitos sistêmicos, tá? Induzindo febre, como a gente já falou. No fígado, eles estimulam a produção de proteínas da fase aguda. E na medula óssea, eles estimulam a hematopoiese. Além disso, pode ter efeitos sistêmicos, principalmente no coração, né? Modificando o débito cardíaco, são trombogênicos, tá? E aumentam a permeabilidade vascular. Além disso, podem induzir alguma série de outras doenças, serem fundamentais para a redução de outras doenças mais descritas ou com mais precisão em humanos. De novo, né? Então, o TNF e a relação dele com a interleucina 1, então ele fazendo o estímulo de linfócitos, e esses linfócitos vão produzir substâncias que vão atuar sobre macrófagos, que vão, por sua vez, ativar esses macrófagos e vão estimular, então, a produção também desses produtos e de outros mediadores químicos inflamatórios. E tudo isso vai ser elemento ou vai ser motivador de mais inflamação. Tá? As interleucinas, existe uma ampla variedade de interleucinas com diferentes funções, de um modo geral pró-inflamatórias, tá? Então elas podem estimular, como a gente já falou, desde a hematopoiese, né? Estímulo para diferenciação, para proliferação e para diferenciação de diferentes células, mas elas também atuam nas diferentes etapas da inflamação, tanto aguda como crônica, com vasodilatação, quimiotaxia, mas também com estímulo à proliferação e hipersecreção, né, hiperplasia e hipersecreção de células caliciformes, por exemplo, né, estimulando a produção de muco, por exemplo. Tá? Então, interleucinas fazem toda essa sorte de conversa entre as diferentes células, sejam células endoteliais, sejam eosinófilos, sejam fibroblastos. Tá? Então, elas são produzidas por diferentes tipos celulares e atuam também em diferentes tipos celulares. Outra citocina, o interferon, ele é produzido por linfócitos e outros tipos celulares, tá? Em resposta principalmente a vírus. Então, o papel dele em doenças virais foi intensamente estudado por muitos anos, mas também são liberados, ele também é liberado em resposta à presença de parasitas e também de células neoplásicas, tá? Então, num quadro de inflamação aguda, ele principalmente faz ativação, lembra da ativação das células endoteliais, fazia com que as células endoteliais passassem a expressar receptores que elas não expressavam para permitir lá todo o nosso processo de rolagem, adesão, migração, tá? Elas também aumentam a atividade das células natural killer, tá? E também fazem ativação de granulócitos macrófagos, além de uma série de outras funções. São produzidas principalmente por células natural killer e por linfócitos T.
Outro grande grupo de citocinas são as quimiocinas, produzidas também por uma diversidade muito grande de células e produzidas como elementos transitórios, né, pontuais, ou como produtos constitutivos. As células produzem continuamente essas quimiocinas para exercer diferentes funções. Tem ligantes diferentes, né, ou ligantes específicos, né, diferenciando-as de outras citocinas, né, especialmente os receptores da proteína G, acoplados, e receptores de quimiocinas, propriamente ditos, tá? E aí, nesse momento, geralmente elas atuam para degradação desses produtos. Então, elas ativam células inflamatórias, regulam respostas imunes, induzem hematopoiese, angiogênese e crescimento celular. Então, aqui, ó, com funções de estímulo à proliferação de células. Tá? Isso é muito bacana, porque a gente aqui já tem já tem mediadores químicos trabalhando já ou conduzindo o processo para a fase reparativa. Além disso, elas têm atividade antiviral, tá? Então, existem pelo menos 4 grupos, grandes grupos de quimiocinas bem reconhecidos, tá? O legal daqui é ver a diversidade de funções que elas têm e a diversidade de células que secretam essas quimiocinas. Encaminhando já para a finalização, né, dessa nossa conversa, a gente só prestar atenção nos tipos de receptores, nos diferentes tipos de receptores que existem nas células, né, nas células normais, e como eles são suscetíveis à ação ou como eles são muitas vezes específicos para ação dos diferentes produtos. Aqui, como os receptores de proteína acoplados, receptores de proteína G acoplados, que são sensíveis às quimiocinas, e as quimiocinas então fazem alterações em citoesqueleto, na transdução de sinais, levando à adesão de células ao endotélio e migração dessas células pelos tecidos. Lembra lá que a gente viu tudo isso acontecendo na fase celular? Tá? Além disso, os próprios agentes, né, microbianos, eles podem estimular, a partir do momento que eles se ligam a receptores celulares, eles podem estimular a produção de mediadores químicos, como os metabólitos do ácido araquidônico. Tá? Citocinas que se ligam aos mediadores específicos, ali o sistema de Ekstedt, como a gente viu, elas podem estimular a proliferação de espécies reativas de oxigênio, tá? Ou podem diretamente estimular a fagocitose, tá? E a morte microbiana, tá? Então, vê como, na verdade, a inflamação, ela não acontece por um estímulo, né? Ela acontece pela interação de muitos estímulos diferentes que potencializam e que mantêm esse processo e muitas vezes tornam ele redundante, como a gente já viu. Só comentando com vocês que na SARS-CoV-2, especialmente nos quadros mais severos, se chega a falar que a doença ocorre ou que esses quadros muito severos acontecem justamente por estados hiperinflamatórios ou o que se chama de tempestade de citocinas. Tá? Então haveria pelo menos esses 3 eventos, tá? Especialmente com uma liberação exagerada de L6, e quanto mais L6, pior o prognóstico. Tá? Então se tenta usar isso inclusive como marcador, tá? Condições com alterações, então, sistêmicas, sempre relacionadas a alterações de, de potencial vasoativo, tá? E desregulação do processo de equilíbrio de respostas imunes, inclusive, talvez, com sobreposição ou com o SARS-CoV mimetizando autoantígenos ou antígenos conhecidos. Então, tudo isso pode estar envolvido na patogenia dessa doença. Talvez esse material aqui é lá de fevereiro, então hoje já se acha que
já se fala que talvez os indivíduos portadores de doenças inflamatórias crônicas, já se mudou um pouco essa ideia, eles não estariam mais suscetíveis. Talvez os portadores de doenças inflamatórias crônicas tivessem até uma capacidade melhor de controlar, tenham uma capacidade melhor de controlar isso, falando então de indivíduos que são, sei lá, têm doenças respiratórias crônicas e que eles não têm desenvolvido quadros tão severos. Mas isso também tem muita variação individual, o que se sabe que sim, na SARS-CoV-2 existe essa tempestade de citocinas. Né? São quadros hiperinflamatórios que levam às doenças mais severas. Tá? Então, só ainda para finalizar, falando ainda que estamos juntando um neuropeptídeo e neurocininas, tá? Um neuropeptídeo que é uma substância pré-formada e que é pró-inflamatório, ele é liberado a partir do sistema nervoso, tá? Sob estímulo. Então, lembra lá do macrófago sinalizando para o cérebro desencadear o processo inflamatório, e ao mesmo tempo vem lá das neurocininas o estímulo anti-inflamatório. Então, a gente tem mediadores químicos neuroendócrinos ou neurais, tanto com caráter pró-inflamatório como anti-inflamatório. Tá? Então, aqui só chamando a atenção para esses, mas existem, claro, muitos outros. Então, fechando esse nosso olhar, né, mais uma lista dos mesmos mediadores que a gente viu, só que talvez com uma organização um pouco diferente. Eu só estou colocando isso aqui para lembrar vocês de que talvez uma das coisas que mais dificulte a gente estudar isso é justamente esses sistemas de classificação. Né? Eu acho que vale a pena vocês procurarem o que mais lhes agrada, tá? E especialmente pensar quando se pensa em mediadores químicos, pensar quem produz e qual a ação dele, tá? Para compreender o processo inflamatório, para compreender o papel dele no processo inflamatório e as interações que eles fazem. Tá? Então, só para a gente fechar, aqui nesse gráfico mostrando a liberação dos mediadores, mostrando a liberação dos mediadores numa linha de tempo. Claro, seria uma condição experimental, seriam 5 horas após o estímulo agressor. Então, se sabe que no início a gente tem um aumento de intensidade de produção de histamina e serotonina, depois um predomínio das cininas e uma conversão para as prostaglandinas. Lembra que a gente falou dos pré-formados, né, dos produtos pré-formados, e depois continuado e mantido por aqueles que são sintetizados. Tá? E aqui é bacana olhar isso, ou relembrar, que a gente falou lá, quando falou de alteração de permeabilidade vascular e colocou isso numa linha do tempo, a gente percebeu que tinha aquele momento da inflamação, né, em que a gente tinha um aumento da permeabilidade imediato e transitório. A gente tinha, em situações de lesões mais leves, um aumento da permeabilidade também um pouco mais tardio e também transitório, e em lesões mais graves, um aumento da permeabilidade já imediato, mais tardio, persistente, tá? Imediato e persistente. Então, tardio e transitório, e imediato e persistente. Eu acho bacana a gente juntar isso, tá, com a curva de liberação, com as curvas de liberação dos mediadores químicos. Então, a gente percebe que a medida ou uma certa coincidência, né, dos eventos aqui, especialmente nesse, se intensificando, ou uma nova onda de aumento da permeabilidade vascular, justamente coincidindo mais ou menos com o aumento da liberação das prostaglandinas, e que vão manter, então, o processo inflamatório. Então, resumindo tudo que a gente viu, quando a gente fala de vasodilatação, a gente pensa principalmente em prostaglandinas e óxido nítrico. Quando se fala de aumento da permeabilidade vascular, a gente atribui essa alteração principalmente às aminas vasoativas, anaflotoxinas, bradicinina, leucotrienos, fator de agregação plaquetária, substância P, neuropeptídeo,
Quando se fala de quimiotaxia, ativação leucocitária, leucotrienos, C5A, anaflotoxina, né? Ou algumas outras quimiocinas, produtos bacterianos. Quando a gente fala de lesão tecidual, a gente pensa, ou a gente atribui isso aos metabólitos do ácido araquidônico, mas também aos ROS, né, as espécies reativas de oxigênio e óxido nítrico. Quando a gente pensa em dor dentro do processo inflamatório, os causadores geralmente são a prostaglandina e a bradicina. E quando se fala em febre, interleucina 1, interleucina 6, TNF e também prostaglandinas. Com isso, a gente encerra essa nossa conversa sobre mediadores químicos de inflamação e a gente tem elementos, creio que suficientes, para ir em frente e falar sobre a evolução ou as possíveis evoluções da inflamação aguda. Então, até lá e a gente se vê nesse nosso próximo encontro.